Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, por meio dessa transmissão, e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, diante de tudo que tem acontecido, dos ocorridos e tudo aquilo que nos compete hoje, a entender da parte de Deus aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas, através de nós, em nós, apesar de nós. E não sei como está o teu coração diante de tudo que temos vivido, diante de tudo que temos passado, mas eu espero que você possa estar confiante e buscando a presença do Senhor e se alimentando da sua palavra, que é fonte de vida para a nossa alma. E hoje eu queria compartilhar, continuando a nossa série aos irmãos da nossa igreja aqui de Ilha Grande, de Boca do Rio, sobre desertos. E hoje nós veremos o deserto da murmuração. Eu queria que você trouxesse aí situações em que você não esperava que acontecesse e onde você foi tentado a murmurar. Imagine você um dia indo para um casamento, por exemplo, você já está atrasado e o pneu fura, você tem que trocar o pneu e você quebra a chave, não dá nada certo, você já está atrasado, você é padrinho do casamento, você suja a sua roupa e aí sobe aquela ira e você, a vontade é gritar e murmurar. Ou talvez você tenha passado por situações de enfermidade, aonde mês após mês você tem aguardado a cura, a melhora, o alívio da dor, e isso não tem acontecido, pelo contrário, só tem piorado, você tem investido dinheiro, gastado até mesmo aquilo que você não pode. E quando nós olhamos para essa questão do murmúrio, é muito comum isso acontecer. Ou quando você olha para alguma pessoa não tão fiel como você, que nem dá o dízimo, vai na igreja de vez em quando, e você percebe que a vida dela está melhor do que a sua. E aí, como que você age diante disso? Ou também quando você espera tanto algo, entendendo que você precisa disso, é algo que você necessita para ser feliz e você não tem, e todo mundo tem, menos você. Às vezes é alguma coisa que você gostaria de comprar, alguma casa que você gostaria de ter, um filho que você sempre sonhou, o marido, a esposa que você espera chegar e não chega. Quando nós olhamos para tudo isso, todos nós, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos nós passamos pela tentação de sermos murmuradores, reclamões, pessoas que reclamam. E esse texto do povo de Israel no deserto, ele é muito interessante, porque ele tem algo a falar para nós. E não é à toa que a Bíblia registra situações assim. Ela registra para mostrar como a mão de Deus foi misericordiosa e também para trazer lições para nós, como proceder, como agir diante de situações como esta. Vamos ler? Se você está aí na sua casa, abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler esse texto do versículo 1 ao versículo 10. Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler somente alguns versículos e depois você pode ler todo o capítulo aí na sua casa e tirando o melhor proveito dessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei.
mas no sexto dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colhem a cada dia. E o versículo 8 diz assim: Moisés disse ainda: Isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão: Dize a toda a comunidade dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Vamos orar? E aí onde você está, peça a Deus que Ele venha falar com você, que Ele venha trazer essa palavra ao seu coração, que a palavra de Deus seja alimento para a sua alma nesse domingo, o dia do Senhor, quando estamos juntos para adorar e bendizer o nome dEle. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, nós temos fome, temos sede, queremos mais de Ti. E eu peço ao Senhor que a Tua palavra seja espada, seja bálsamo, que ela nos exorte, mas que ela nos cure. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tu és tudo o que nós precisamos. A nossa alma só é satisfeita quando a gente se encontra contigo. Por isso nos chama para esse encontro com o Senhor, para sentar à mesa e buscar esse banquete que o Senhor tem reservado para nós. Fala com o Teu povo, aonde quer que ele esteja, fortalece o Teu povo. Nós precisamos de Ti nesse momento tão difícil, de não estarmos juntos na Tua casa, mas cada um na sua casa, que ali possa invocar o nome do Senhor e ser alimentado pela Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, qual que é o contexto aqui que estava acontecendo ali com o povo de Israel? Fazia mais ou menos 3 semanas que o povo havia saído do Egito. Quem conhece muito bem a história sabe que Deus revelou o seu braço forte de maneira maravilhosa, aonde o povo pôde perceber a ação de Deus. E quando Deus ele age, ele está mostrando para o povo de Israel que só Ele é Deus, só Yahvé é o Senhor, só Ele é Deus e não há outro. E também está aqui lançando um ataque contra o Egito, mostrando que não há outros deuses. O sol não é um Deus, o rio não é um Deus, a agricultura não é um Deus, só existe um Deus que é Jeová, Yahvé é o Senhor. E o povo viu a mão de Deus, o povo viu a ação sobrenatural de Deus ali. Deus mandou as pragas que mexeu com toda a estrutura do Egito, e o povo de Israel pôde ver a glória e a manifestação de Deus. E um dos episódios mais conhecidos e mais inspiradores foi quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar a seco, e as águas do Mar Vermelho engoliram o faraó e todo o seu exército. E logo no capítulo 15, olha que interessante, você vai perceber que Moisés ele canta, Miriam dança, o povo celebra, é aquela festa, eles cantam que Deus derrotou os seus inimigos, vitória, a vitória, alegria, o povo estava jubiloso por tudo aquilo que Deus tinha feito. Mas olha que interessante observar, logo no capítulo 16, o cenário muda, é outra situação. Talvez você poderia pegar um lápis de cor e pintar o capítulo 15 de amarelo, é festa, é alegria. Já o capítulo 16, pintar de cinza, porque o povo agora vai murmurar. Pouco tempo depois que eles estavam no deserto, o povo murmura e se rebela contra Deus. Talvez você pense assim: pastor, o povo de Israel era muito difícil. Irmão, se fôssemos nós ali, faríamos o mesmo e talvez até pior. E nós devemos aprender com a palavra de Deus e entender as circunstâncias que Ele tem reservado para cada um de nós. E nós temos aqui estudado sobre desertos, e nós vamos ver que o povo de Israel foi um povo que passou pelo deserto, não de um dia,
não de uma semana, mas o deserto do povo de Israel durou 40 anos, e da mesma maneira, Deus nos traz desertos, Deus nos coloca no deserto muitas vezes, para nos provar, e como temos aprendido, para ver se o nosso coração é totalmente dele, porque é no deserto que o nosso coração é exposto, é no deserto que nós revelamos aquilo que de fato nós somos, é no deserto que as nossas motivações, intenções são colocadas para fora. O deserto mostra para nós mesmos quem é o Senhor. E é exatamente esse contexto que estava o povo de Israel. Eles estavam no deserto. E o texto nos fala que quando o povo então passa ali esse tempo todo, e a comunidade de Israel chegando ali na região de Elim, eles chegam ao deserto de Sim, perto do Sinai, no dia 15 do segundo mês depois que saíram do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O que é a murmuração? Nós precisamos entender o que é o murmúrio. O murmúrio, a murmuração, é contrário à gratidão. Eu costumo dizer que depende do óculos que você usa. Murmurar ou agradecer depende muito da sua cosmovisão. Primeiro, se você usa um óculos em que você olha para as circunstâncias e para você mesmo e reconhece que você merece mais, você tem uma perspectiva além, superior de você mesmo, e você entende que tudo que você tem, você merecia e você merece mais. Se você usa esse óculos para olhar o mundo, a sua vida, você vai murmurar, porque nunca você vai estar satisfeito. Você entende que tudo que você tem é por merecimento e que você merece mais. E se você ainda não tem esse mais, você murmura. Ou se circunstâncias difíceis, não esperadas, acontecem com você, você acha isso uma injustiça. Mas se eu pego um óculos e mudo a minha perspectiva e entendo que tudo que tenho, tudo que eu possuo, tudo que Deus me dá é fruto de graça e misericórdia, isso não vai gerar murmúrio, isso vai gerar gratidão. Então, murmurar ou agradecer depende de qual óculos você usa, para quem você está olhando, qual é a sua perspectiva da vida. Se você entende que tudo é merecimento e que você merece mais do que você tem, e aquilo que você ainda não tem, você fica insatisfeito, você vai murmurar. E se você olhar pelo fato de que tudo que você possui é a graça e a misericórdia do Senhor, você então vai agradecer e você vai louvar ao nome dele. O povo de Israel aqui, ele tinha uma visão distorcida, e nós vamos ver isso. Nós vamos ver o que o povo de Israel, aonde eles estavam falhando e por que eles estavam murmurando. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas chaves para vencer um murmúrio. Talvez você é uma pessoa acostumada a reclamar, talvez você é uma pessoa acostumada a murmurar. E como eu posso vencer a murmuração? E aqui na palavra de Deus nós temos aqui chaves, situações que nos mostram como nós podemos vencer a murmuração. Primeira coisa que você pode entender você precisa entender o que é a murmuração. A murmuração é o contrário da gratidão. Murmurar é você olhar a vida por um ângulo e agradecer é olhar a vida por outro. A pessoa que geralmente murmura, ela vai olhar para a situação da sua vida com o contexto de que eu mereço mais do que eu tenho. Ou seja, ela ainda não é satisfeita, ela entende que ela é merecedora daquilo que ela possui, e se ela não possui tudo aquilo que ela quer, ela vai ser insatisfeita, porque ela entende que tudo é na base do merecimento. Então, como ela se entende como uma pessoa muito importante, ela entende que ela merece mais do que ela possui, e se ela não possui aquilo que ela tanto quer, ela vai murmurar, que foi o caso aqui do povo de Israel. Ou talvez, qual que é o contrário da murmuração? O contrário da murmuração é a gratidão. E o óculos da gratidão é totalmente inverso da pessoa que murmura.
Por quê? Porque a pessoa que é grata, ela entende que tudo que ela tem, tudo que ela possui, não é por merecimento, mas é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Inclusive as provações, o deserto e tudo que ela passa, ela vai entender: se Deus, que é amor e que é bondoso, está me permitindo passar, Ele tem um propósito e um objetivo. Deus então nos dá essas duas perspectivas: ou a gente murmura ou a gente agradece, ou a gente olha pelo ângulo de que somos merecedores e que não temos tudo que a gente merece, isso gera insatisfação e murmuração, ou nós usamos o óculos da gratidão, entendendo que tudo é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso que quando eu vou receber algo, eu agradeço, porque eu sei que eu não merecia, mas Deus me deu. Isso é a graça, é a misericórdia do Senhor. Então, primeira chave para você vencer a murmuração é: entenda o que é a murmuração. Entenda a perspectiva que você olha as circunstâncias da vida. Segunda coisa, você precisa entender o que a murmuração ela faz conosco. E a murmuração ela age no nosso interior. E dentro disso nós podemos perceber aqui no versículo 3 que a murmuração ela nos cega quanto ao nosso passado. Olha só que interessante a visão do povo de Israel. O povo de Israel vai dizer: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Espera aí, há uma coisa errada aqui nesse versículo, no sentido de que o pensamento do povo de Israel não estava correto. É isso que a murmuração ela faz conosco. Quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando a gente usa o óculos da murmuração, isso vai nos mostrar que nós olhamos para a vida e para o passado de maneira distorcida, de maneira irreal. O que acontece aqui? Quando você olha a perspectiva da narrativa bíblica, daquilo que o povo de Israel estava passando, não tem nada a ver com esse versículo, com aquele pronunciamento do povo de Israel. Em nenhum momento na narrativa bíblica você vai ver que eles estavam sentados à beira das panelas, cheias de carne. Nós podemos ler depois que eles vão citar os temperos, os alhos, os pepinos, os aromas, as coisas boas do Egito. Não era isso. A murmuração fez que com eles olhassem para o passado de maneira distorcida, irreal. Eles estavam alimentando uma ilusão, uma coisa irreal que não havia acontecido, porque quando nós olhamos para a narrativa bíblica, quando nós vemos como foi a vida de escravidão do povo de Israel, não tem nada a ver com aquilo que eles descrevem, porque a Bíblia nos fala que eles eram oprimidos, eles eram açoitados, eles eram usados pelo faraó, eles passavam fome, eles passavam miséria, eles estavam oprimidos debaixo do jugo do faraó. Eles não aguentavam mais, essa era a realidade. Eles estavam morrendo e perecendo na mão do faraó. Não tinha banquete, não tinha carne à vontade, não tinha tempero. Nós vemos que depois o faraó vai redobrar o trabalho dos israelitas ao ponto de que eles já estavam perecendo em meio à escravidão. E Deus vai levantar um libertador, Moisés, para salvar o povo dessa escravidão. Então perceba o que o murmúrio, a murmuração faz conosco. Ela nos cega e nos faz que a gente olhe para o passado de maneira distorcida, alimentando ilusões. Foi o caso de Asaf. Lá no Salmo 73, quando você olha lá na palavra de Deus, Asaf também estava com uma perspectiva errada do mundo, de si mesmo, e ele percebe que a vida do ímpio era melhor do que a dele. Asaf já estava a ponto de desistir da vida, se você ler ali no Salmo 73. Asaf estava indignado porque o ímpio era forte, o ímpio prosperava, parecia que a vida do ímpio dava certo, mas ele, justo, provavelmente um levita,
estava dando tudo errado para ele, e Asaf então estava com uma visão, uma cosmovisão distorcida, ilusória. Parecia que a vida do ímpio era melhor do que a dele. Só que o texto nos fala lá no Salmo 73, até que ele entrou na presença de Deus e entendeu o destino do ímpio. Além da murmuração cegar e distorcer a nossa visão das coisas do passado, do presente, a murmuração também nos cega e nos impede de ver o caráter de Deus. Porque quando o povo reclama, eles estavam insatisfeitos, o povo estava insatisfeito, reclamando. Moisés vai nos dizer que eles reconheceram e falaram que Deus os havia levado lá para matá-los de fome. E lá no versículo 8, Moisés vai dizer que as murmurações não eram contra Moisés ou Arão, mas as murmurações eram contra Deus. As murmurações eram lançadas diante do Senhor. Eles achavam que estavam murmurando para os homens, mas na verdade eles estavam murmurando era para Deus, achando Deus injusto, achando Deus mau, porque Deus foi tão rude, tão mau, que tirou eles do conforto do Egito, e agora eles estavam sofrendo no duro deserto, porque Deus era injusto. Será que era isso mesmo? Olha como a murmuração distorceu a visão, a fé, a perspectiva do povo de Israel. E nós precisamos entender que quando nós murmuramos, nós estamos murmurando contra o Senhor. Quando você murmura, quando você reclama das coisas que você tem, das atitudes que você possui, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, do seu carro, da sua comida, quando você murmura, você não está simplesmente murmurando para sua mulher, você está murmurando contra Deus, você está insatisfeito com Deus, porque o povo de Israel, a maior insatisfação deles era com Deus, e eles não estavam certos disso. Sabe por quê? Porque a perspectiva, a fé deles estava distorcida, e por causa do murmúrio, por causa da reclamação, eles não conseguiam ver Deus em sua bondade, em seu amor e em sua graça. Deus foi tão maravilhoso com o povo de Israel, Deus foi tão poderoso, como nós vimos no começo. Deus revelou milagres, Deus revelou provisões, Deus mostrou o seu braço forte sobre todo o povo de Israel. Então, meus irmãos, primeira chave para vencer a murmuração é: entenda o que é a murmuração. Murmuração é olhar para as circunstâncias da vida com a perspectiva errada, achando que você é merecedor daquilo que você possui e que você merece mais do que você tem. Além disso, murmuração é o contrário da gratidão. Segunda chave, o que a murmuração faz conosco? Ela nos cega para olhar as circunstâncias, inclusive o nosso passado, achando que o nosso passado é melhor, foi melhor do que o nosso presente. Além disso, a murmuração nos cega para que nós não vejamos Deus de fato como Ele é. Nós achamos que Deus é injusto, Deus é mau, Deus não tem sido bondoso para conosco, quando a gente olha para essas circunstâncias de maneira distorcida. Mas em meio a isso que o povo estava passando, porque de fato o povo estava com fome, o povo precisava comer, o povo queria carne, o povo queria se alimentar, e olha só como aquele desejo, aquele instinto levou a eles a criarem ilusões em sua mente, e assim eles acharam que a vida anterior no Egito era melhor do que estar no deserto perecendo. E mais uma vez, fazia tão pouco tempo que eles haviam sido retirados de lá, e as provações só estavam começando. Uma coisa interessante que hoje existe muito, e como pastor a gente percebe, que cada vez mais as pessoas se comparam, as pessoas olham umas para as outras. E eu creio que as redes sociais, elas contribuem muito para isso. Por quê?
Porque as redes sociais, elas nos mostram muitas vezes uma irrealidade. E quantas pessoas, principalmente adolescentes e jovens, nós temos lidado aí com tantos casos de adolescentes e até crianças ansiosas, adolescentes e jovens e até mesmo crianças depressivas. Nós vemos crianças, adolescentes e jovens insatisfeitos. Sem falar nas pessoas que passaram da meia-idade, depois de terem criado seus filhos, constituído uma carreira, já completam 20, 25 anos de casados, agora chutam balde de tudo e querem seguir com outra vida. Por quê? O que acontece com essas pessoas? Elas estão se comparando, elas estão olhando para a vida do outro. E quando a gente entra na rede social, você não vai ver aquela mãe que coloca a foto do seu filho gripado, com um resfriado, com o nariz escorrendo. Ninguém vai colocar aquela foto daquela noite mal dormida, cheia de olheira. Ninguém vai colocar aquela foto quando o seu cabelo está despenteado. Ninguém vai colocar aquela foto daquele dia mal, daquele dia que nada deu certo. Nós sempre vamos mostrar para as pessoas as coisas boas e até mesmo irreais. Ou talvez você entra na rede social e você vê aquela sua amiga ou seu amigo que só viaja, que está a cada semana em lugares lindos, gastando dinheiro, e aí você olha para a sua vida, você tem que trabalhar 12 horas por dia, de segunda a sábado, para tentar pagar suas contas, e olha que você é crente, e aquela pessoa que só viaja não é. Além disso, você dá o seu dízimo constantemente, e aquela pessoa parece que tem uma vida melhor do que a sua. Nós vemos isso acontecer, como os nossos adolescentes estão insatisfeitos, não se contentam com o que têm, e como diz aquele dito popular, a grama do vizinho sempre é mais verde, a vida do outro sempre é melhor do que a nossa. A família do outro é melhor, a casa do outro é melhor, o ministério do outro é melhor. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar para a realidade e entender o que Deus requer de nós. Parar de nos comparar com os outros e entender que para cada pessoa Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, Deus é soberano como Ele cria cada um dos seus filhos. Nós que somos pais, nós sabemos muito bem como tratar cada um dos nossos filhos. Mesmo sendo da mesma mãe, do mesmo pai, cada um é diferente e sabemos dosar o que cada um precisa. Da mesma maneira, Deus é assim. Deus nos conhece. Ele sabe que se Ele nos dá determinada coisa, Ele pode nos estragar. Deus, Ele sabe que se Ele nos dá determinada coisa, nós podemos muito bem trocá-lo por aquilo. Por isso Deus, Ele sabe como administrar cada um dos seus filhos. Não se compare com os outros. Por isso que a Bíblia fala, não cobiçarás. Isso já era uma prevenção para a vida insatisfeita, amargurada, murmuradora. Porque quando a gente cobiça, nós estamos entendendo assim, eu quero ter aquilo que o outro tem. E quando eu cobiço, eu fico insatisfeito e acho Deus injusto. Por quê? Porque Deus deu para ele e não me deu. Cuidado com isso, isso é um veneno para a nossa alma. Você entra na casa de alguém e você vê aquela televisão de 60 polegadas. Enquanto você está com aquela televisão ainda de tubo, que você comprou em 1999... E a gente precisa ter, e como as pessoas se desdobram para ter, compram uma TV em 60 parcelas, mas elas precisam ter o que o outro tem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos buscando satisfação nas coisas desse mundo, enquanto Deus nos chamou para ter satisfação nas coisas do alto. Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou? Não foi isso que o Senhor nos disse em sua palavra? De que não busquem tesouros na terra, mas busquem tesouros no céu. E esse era o povo de Israel. O povo de Israel estava descontente, estavam no deserto, queriam ter a vida lá no Egito, que falsamente eles tinham.
E diante de tudo isso, quando a gente olha para essa narrativa, sabe o que a gente vê? Um Deus extremamente misericordioso e um Deus extremamente bondoso. Esse é o nosso Deus. Um Deus que, apesar de nós, manifesta a sua graça e a sua misericórdia. O texto nos fala que, apesar da murmuração, apesar da reclamação do povo, Deus ele operaria um milagre. Deus ele fala que faria chover pão do céu. Deus faria chover pão do céu, o famoso maná, que todos nós já ouvimos falar na narrativa bíblica. Todos os dias o povo colheria um pão do céu que desceria para alimentar aquele povo. E era algo tão sobrenatural que a Bíblia nos fala que no sexto dia Deus daria uma porção dobrada desse pão, para que no sétimo dia, que era o sábado, eles não precisassem trabalhar. E o texto também nos fala no versículo 6 e 7 que eles não deveriam guardar o maná de hoje para amanhã, com exceção do sexto para o sétimo dia, porque se eles fizessem isso, o maná guardado de um dia para o outro amanheceria podre, cheirando mal, porque Deus queria mostrar para o povo de Israel de que ele seria fiel dia após dia. E foi daqui que Jesus tirou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em meio ao murmúrio, em meio à reclamação, para você ter uma terceira chave aqui para vencer o murmúrio veja o maná diário de Deus na sua vida. Ao invés de murmurar por aquilo que você não tem, eu não tenho um carro melhor, eu não tenho uma casa melhor, eu não tenho uma família melhor, eu não tenho algo melhor. Olhe para aquilo que você tem e reconheça a graça e a misericórdia de Deus nas pequenas coisas. Quais são os milagres diários que Deus tem derramado na sua vida, dia após dia? Eu tenho certeza, se você parar para refletir, entrar na presença de Deus, se você então olhar para Ele, como Asaf fez, você vai entender como você é abençoado, como Deus tem sido gracioso para contigo, como Deus tem sido generoso para você e para a sua família. O maná era essa demonstração, como Deus, Ele era bondoso com o povo. Todos os dias aquele orvalho caía do céu. E o texto fala que ele parecia com a semente de coentro. Eu costumo brincar que os baianos iam adorar o maná, porque para o baiano tudo tem que ter coentro. O coentro tem que estar em tudo. Eles amam coentro. E o texto nos fala que o maná parecia com sementes de coentro. E o seu gosto era doce como mel. Então deveria ser algo delicioso que eles deveriam ajuntar, amassar e assar. E todas as manhãs eles tinham então aquele pão nutritivo que os nutria, que os alimentava todos os dias da sua vida. Além disso, naquela mesma tarde, Deus enviou carne, cordonizes para o povo. Ali estava a graça, a misericórdia do Senhor. Ali estava a mão do Senhor mostrando para eles: eu amo meu povo, eu fiz uma aliança com eles e eu suprirei cada uma de suas necessidades. E quinta e última coisa que nós podemos destacar aqui nesse texto é que, na verdade, nós podemos aprender aqui que, ao invés de murmurar, o Senhor nos ensina a pedir. Mas pastor, se eu não tenho algo que eu acredito que eu preciso, pastor, se eu preciso de algo e eu não tenho, eu vou murmurar? Não, você vai pedir. E é interessante como o nosso Deus ama que nós peçamos coisas a Ele. Jesus vai nos ensinar lá nos evangelhos: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo o que busca, encontra. O que pede, recebe. O que bate, a porta lhe será aberta.
Jesus nos ensina: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhes pedirem. Porventura, se um filho pedir pão, você dará pedra? Ou se alguém pedir peixe, você dará cobra? Deus ama que nós peçamos, que nós vamos abrir os nossos lábios e vamos pedir a Ele em humildade, reconhecendo que Ele é gracioso, reconhecendo que Ele é bondoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, no lugar de murmurar, no lugar de abrir a boca e reclamar da vida, peça, dobre os seus joelhos e fale: Senhor, eu estou precisando de algo e eu sei que o Senhor, segundo a tua graça e a tua misericórdia, pode me dar. O Senhor Jesus ensinou: tudo que pedirdes em meu nome, sendo da vontade do meu Pai, crendo, recebereis. E quando nós oramos e quando pedimos, Deus em sua soberania sabe que realmente precisamos daquilo, Ele vai nos dar no tempo certo, no tempo determinado, segundo a sua soberania. Mas se Deus perceber que nós não precisamos daquilo, e se nós possuirmos aquilo, aquilo pode nos estragar, assim como um pai e uma mãe não vai dar chocolate para o seu filho meio-dia na hora do almoço, mesmo que ele bata o pé, chore, murmure, nós sabemos, não é o que ele precisa, mesmo ele querendo tanto. Nós podemos agir assim diante de Deus. Nós podemos achar que nós precisamos tanto de algo, só que aquilo não é uma real necessidade, aquilo procede de um coração cobiçoso, ganancioso, e Deus sabe, se Ele nos dar aquilo, Ele pode nos perder, e Deus, para que nós não nos perdamos dele, Ele então nos toma para si, e muitas vezes Ele diz não para cada um de nós, porque Ele sabe muito bem do que nós precisamos. A Bíblia fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas vontades, não, das nossas necessidades. Paulo vai nos ensinar: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E olha que interessante, Paulo também lá em Filipenses vai dizer: em tudo, porém, não andeis ansiosos em coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, mescladas com ações de graça. Lembra? O contrário da murmuração é a gratidão. Então, quando você pede, peça já agradecendo, peça já reconhecendo que mesmo você não recebendo aquilo de imediato, Deus é bondoso para com você. Olhe ao seu redor, contemple as bênçãos e aquilo que você realmente precisa. Não murmure, não reclame, mas abra os teus lábios e peça, e depois de pedir, agradeça pela fé. Senhor, pela fé eu abro os meus lábios aqui e já estou te agradecendo, porque eu sei, se o Senhor dá, amém. Se o Senhor não dá, o Senhor sabe que foi o melhor, e eu te louvo e te agradeço porque eu posso descansar, sabendo que tudo que eu tenho é graça e é misericórdia do Senhor. E por último, concluindo essa meditação sobre a murmuração, nós vemos aqui então, lembrando, primeira chave, entenda o que é a murmuração, o contrário da gratidão. Segundo, lembre daquilo que a murmuração ela faz conosco. Ela nos cega para olhar para o passado de maneira ilusória e olhar as circunstâncias de maneira distorcida, e além disso nós olhamos para Deus de maneira incorreta, não percebendo o caráter, o amor, a bondade de Deus sobre nós. Quarta chave, reconheça os manás diários que o Senhor dá para você. O maná era um milagre de Deus, e foi no deserto que o povo de Israel provou os maiores milagres da sua vida. E por isso, meus irmãos, nós podemos entender que o deserto é uma oportunidade para nós provarmos de maneira especial a mão sobrenatural de Deus.
Na terra prometida eles teriam leite, mel, agricultura, prosperidade, mas no deserto foi o lugar que eles viram a mão poderosa de Deus de maneira muito nítida. A coluna de fogo à noite esquentando o povo, a coluna de nuvem durante o dia trazendo sombra sobre eles. Todos os dias o milagroso maná caía sobre eles, aquele pão maravilhoso, doce, saboroso. E se você continuar a narrativa, você vai perceber que como o povo não agradecia, eles enjoaram do maná. E eles vão dizer: esse maldito maná. Sabe por quê? Porque se nós não agradecemos, tudo perde sentido. Nós somos pessoas naturalmente propensas a sermos insatisfeitas, e aquilo que combate a insatisfação é um coração grato, louvando a Deus e reconhecendo: Senhor, tudo que eu possuo é graça e misericórdia, até mesmo aquilo que eu não tenho eu te dou graças, porque se o Senhor não me deu é porque o Senhor sabe que eu ainda não estou pronto para receber. Irmãos, concluindo, o maná ele aponta para algo muito superior. O maná não é o fim. O maná apontava para alguém muito maior. E o maná apontava para Cristo. O maná apontava para o Senhor Jesus. E da mesma maneira como o maná alimentava, da mesma maneira como o maná nutria, da mesma maneira como logo pela manhã aquele maná descia para alimentar e satisfazer o povo de Israel, da mesma maneira, ninguém nessa vida, nesse mundo, pode ser completamente satisfeito longe do maná que é Cristo Jesus. Ninguém nessa vida pode ser completamente feliz longe do Senhor Jesus Cristo. Nós temos provas e mais provas, testemunhos e testemunhos, as pessoas mais ricas do mundo, cantores famosos. Nós podemos trazer à memória vários aí que morreram infelizes, insatisfeitos, de overdose, porque toda riqueza, toda mansão, toda fama não era suficiente para dar a eles satisfação em sua alma. Vários cantores, esses dias eu estava vendo a reportagem daquele Oscar, aquele jogador de basquete, e ele disse: toda a fama, todo o dinheiro, toda a riqueza não foi suficiente para preencher o vazio da minha alma. Nós temos aí o exemplo do Michael Jackson, de tantos outros homens e mulheres extremamente famosos que tiveram tudo que o mundo pode oferecer, mas morreram insatisfeitos, porque só um homem, só uma pessoa é capaz de preencher por completo o vazio do nosso ser, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. O nosso vazio é perfeitamente ocupado por Ele. Ele é a razão, Ele é a motivação, Ele é o propósito. O nosso coração pulsa por Ele, e enquanto nós não encontrarmos Cristo todos os dias, nós seremos pessoas insatisfeitas. E aqui vem para nós duas lições. Primeiro, nós precisamos ter um encontro com Cristo, aquele dia que a gente se converteu. Segundo, nós precisamos do maná, Cristo, todos os dias. Não se engane achando que um dia você levantou a mão, recebeu Jesus, pronto, você agora vai ser a pessoa mais satisfeita. Não, nós precisamos da porção diária, do maná diário. Você precisa de Cristo não só uma vez na vida, você precisa de Cristo todos os dias. E quando o povo fariseu olhou para Jesus e disse: quem é você? Quem você acha que você é? Porque Moisés fez descer pão do céu. E aí Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu dos céus. Quem por mim se alimenta, também por mim viverá. Quem tiver fome, venha e coma do pão da vida, e terá a vida eterna. O Senhor também fala lá em Apocalipse, olha que interessante, o próprio Senhor Jesus Cristo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor tem um banquete diário para nós. Ele é a satisfação da nossa alma.
Há uma música que fala manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar. Por isso, a nossa vida só tem sentido, só tem razão, só tem propósito quando a gente se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós paramos tudo para buscar a Ele e a sua presença. E nós, como crentes, nós só seremos satisfeitos se nós tivermos a porção diária do maná. E muitos crentes têm falhado nisso. Crentes acham que pelo fato de terem se convertido está tudo resolvido, agora serão pessoas felizes, satisfeitas. Eu sei que Cristo ele é poderoso para transformar a nossa vida, Ele fez de nós novas criaturas, mas Ele nos ensina, o texto nos mostra que da mesma maneira que o maná caía todos os dias, eles precisavam recolher aquele maná. O pão não caía pronto. Da mesma maneira, irmãos, nós temos a palavra. Todos os dias o Senhor nos chama, todos os dias o Senhor bate, mas nós precisamos abrir. Nós precisamos pegar o maná e moê-lo e dissolvê-lo e amassá-lo e ali então comer esse maná todos os dias. Porque senão, mesmo sendo crentes, porque nós estamos nos afastando de Cristo, do alimento puro e verdadeiro, nutritivo, que é o Senhor, nós vamos ser pessoas insatisfeitas, ingratas, amarguradas com a vida. Eu me lembro de uma situação onde pessoas muitas vezes estão infelizes. Me lembro de pessoas muitas vezes que são crentes durante anos e anos e anos, já são crentes há mais de 30, 40 anos, mas nutriram uma insatisfação na vida, porque acharam que a satisfação da vida está nas circunstâncias, nas pessoas, nas coisas, nesse mundo. A nossa satisfação não está aqui. Nós não fomos criados para as coisas dessa terra. Nós somos criados para as coisas do alto. E se nós não buscarmos as coisas do alto, se nós não buscarmos nada do alto, se nós não nos alimentarmos com o pão do céu, o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser crentes, mas nós estamos perdendo a bênção diária de tê-lo conosco todos os dias da nossa vida. E o texto então nos ensina que nós não podemos passar nem um dia sequer sem provar desse maná, porque é no meio do deserto que nós podemos provar da manifestação da presença de Deus sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça, força, misericórdia sobre a sua vida, que você possa ser cheio da presença de Deus e que você aprenda a ser contente, satisfeito em toda e qualquer circunstância. Irmãos, o segredo está no pão da vida, que é Cristo Jesus. E mesmo que você esteja passando pelo deserto, se você tem provado desse maná celestial todos os dias, você será uma pessoa satisfeita, plena, repleta, abundante, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Coloque o seu coração aí diante do Senhor. Talvez você tenha vivido uma época de murmúrio, de reclamação. Talvez há muito tempo você desaprendeu a pedir a Deus com humildade, com fé. Talvez você tenha andado entristecido, encurvado. Talvez você tenha andado desanimado, depressivo, insatisfeito com a vida. Talvez circunstâncias tenham abatido e prostrado você. Talvez a sua vida hoje não está como você sonhava. Mas coloque diante do Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, tudo aquilo que aflige você. Sejam coisas pequenas ou grandes, seja uma enfermidade, sejam problemas familiares, sejam problemas do seu matrimônio, seja um filho que tenha acabado com a sua alegria. Coloque, apresente aos pés da cruz, peça, bata, busque, persevere, insista e saiba que o Senhor no tempo certo Ele pode te dar, se assim for do querer dEle e segundo a sua vontade. Confie, creia e em meio ao deserto,
que você possa provar de manifestações sobrenaturais do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o maná, Ele é o pão da vida que desceu dos céus. É nele que nós podemos ser pessoas contentes e satisfeitas, felizes, repletas. Jesus Cristo pode preencher o vazio do seu coração. Ore a Ele, fale com Ele, busque o pão da vida, que é Cristo Jesus. Pai, te agradecemos e te louvamos pela Tua palavra. Obrigado porque em meio ao deserto o Senhor manifesta a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado porque assim como o povo de Israel tinha uma porção diária de pão, que era um pão tão doce, tão nutritivo, e sustentou o povo de Israel durante 40 anos em meio ao deserto. Da mesma maneira, nós que somos os Teus filhos, escolhidos por Ti, nós temos uma aliança contigo. Todos os dias, o Senhor tem uma porção preparada para nós da Tua palavra. E Deus, como Teu povo, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes temos desprezado essa porção diária do maná celestial e temos tentado preencher a satisfação do nosso coração nas coisas desse mundo. E esse mundo, entre aspas, tem tanto a nos oferecer. Tem o cinema, tem os shoppings, tem as culinárias, as coisas tão boas, as comidas, as bebidas, os passeios, as viagens. E Deus, agora que nós estamos privados de algumas coisas, nós podemos perceber nada nesse mundo nos preenche por completo. Na verdade, esse mundo busca nos entreter. Por isso a palavra entretenimento, porque na verdade elas não são o fim, elas entretêm enquanto o tempo passa. Mas o pão, o vigor, a energia, a vida verdadeira está em Cristo Jesus. Nós só podemos ser completos, satisfeitos em Cristo. Esse mundo não nos preenche. Por isso a Tua palavra nos fala que devemos entesourar coisas nos céus e não na terra, porque nós não fomos criados para esse mundo, nós fomos criados para a eternidade, e nós podemos buscar as coisas celestiais, e todo dia o Senhor tem uma porção celestial para nós. Desperta-nos para que possamos buscar essa porção e sermos pessoas contentes, satisfeitas, transbordantes da Tua presença. Ó Deus, preencha todo o vazio, toda a tristeza, toda a depressão, todo medo, toda angústia, que sejam trocados por coisas celestiais que nós recebemos de Ti. Obrigado, Deus, porque nós podemos buscar o Senhor. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Nós te agradecemos e te louvamos, porque em Ti nós temos vida e podemos ter vida em abundância. Ensina-nos a Te buscar, ensina-nos a Te querer. Desperta-nos para esse tempo precioso, constante, diário de buscar o pão dos céus, que é a Tua palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, quero incentivar os irmãos aí que estão no relógio de oração a perseverar. Persevere, tenha o seu tempo devocional. Busque o maná diário, não deixe de ter esse tempo, não simplesmente por religião, por obrigação, mas porque você precisa disso, mediante a palavra do Senhor. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, o consolo do Espírito Santo esteja sobre você hoje, durante essa semana, e que você caminhe de cabeça erguida, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.